Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tenham uma boa semana, boa tarde, boa noite, bom dia. Isso vai depender do horário que essa aula vai chegar até você, que você vai assistir. Espero que estejam todos bem. Estamos chegando na reta final do terceiro trimestre e hoje nós vamos entrar no conteúdo de beisebol. Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar com o nosso devocional. Nós vamos ler Mateus 6,33, que diz: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes a gente busca algo de Deus, mas a gente coloca a nossa necessidade, o que a gente almeja em primeiro lugar. Só que na própria palavra de Deus diz que nós devemos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, às vezes, a gente quer uma bênção financeira, a gente quer que alguém da nossa família seja curado, quer um emprego, quer qualquer coisa, ou até mesmo um bem material, e muitas vezes a gente esquece de buscar o reino para buscar só bênçãos, para buscar coisas que almejamos. Mas a palavra de Deus diz que, em primeiro lugar, se você buscar o reino, as outras coisas elas vêm naturalmente, elas são acrescentadas naturalmente na sua vida. Então, neste devocional, a gente vai apresentar todas as nossas petições, mas em primeiro lugar, vamos nos consertar com Deus, vamos buscar, vamos procurar ter um contato direto com Deus. E como que eu vou ter esse contato direto com Deus? Como que eu vou ter essa intimidade com Deus? Orando, falando com Ele. Como que você conhece um amigo? Primeiro você pergunta o nome dele, aí ele passa algumas informações sobre ele, você passa algumas informações sobre você. Você acaba descobrindo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que pode, o que não pode fazer, até que ponto você pode chegar com esse amigo. Com Deus não é diferente. Só que a palavra dele está aqui para nos instruir e nós devemos obedecer. Então, nós vamos orar e nós vamos agradecer ao Senhor e nós vamos buscar o reino dele através da nossa oração. Fechem os olhos. Senhor meu Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu te agradeço pela minha saúde, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço, Senhor, pelo meu emprego, eu te agradeço por tudo o que o Senhor permitiu que eu passasse até esse momento. E que eu sei que ainda tem coisas que eu vou passar, independente de ser a minha vontade ou não, porque o que prevalece é a tua vontade. Neste momento, Senhor, eu estou entrando em contato contigo através desta oração, para que o Senhor possa ouvir o meu coração, o Senhor possa ouvir o meu clamor, que o Senhor possa vir nos abençoar. Quando eu falo nos abençoar, é trazer a sua presença, trazer a memória, a minha memória, aquilo que me dá esperança, porque é muito bom poder pertencer a esse Deus de amor. Senhor, que esse devocional entre em cada lar, que possa trazer uma semana de bênção, uma semana de vitória e que nós possamos ter uma aula abençoada. Eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém. Beisebol. O beisebol, ou baseball, ou baseball, apesar de pouco praticado no Brasil, é um esporte que possui muitos adeptos na América do Norte. É disputado por duas equipes, utilizando para isso uma bola e um taco. Pode ser praticado tanto por homens quanto por mulheres, em locais abertos ou fechados. Entretanto, a prática masculina em locais abertos é mais comum. História e origem do beisebol. Há quem defenda que o beisebol foi criado nos Estados Unidos em 1839 pelo oficial combatente Abner. Do mesmo modo, outros tantos defendem que ele é uma criação legitimamente inglesa.
A segunda é muito bem aceita, principalmente porque no século XVIII, na Inglaterra, havia um jogo muito semelhante, mas chamado de rounders. Dessa forma, é estabelecida a teoria que o esporte foi levado aos Estados Unidos pelos imigrantes ingleses. História e origem do beisebol. Oficialmente, a National League, que é uma das instituições mais antigas da modalidade na América do Norte, reconhece o Abner, como responsável por estabelecer as bases do esporte, de modo que a primeira partida foi disputada em Nova York em 1839. Já o Congresso Nacional Norte-Americano, em 1953, declarou oficialmente que Alexander foi o criador do esporte. Embora alguns historiadores apontem que ele apenas contribuiu para a consolidação das regras do beisebol. Antes de tudo isso, no século XIV, há registro documental de um esporte com características semelhantes na França. Levando em consideração esse fato, a origem da modalidade fica ainda mais incerta. Apesar de tudo, no decorrer do tempo, o beisebol ganhou uma popularidade ao redor do mundo, principalmente na América do Norte. Nos Estados Unidos, principalmente, ele é um fator cultural importantíssimo. Além de muitos adeptos ao esporte, as competições ao redor do país reúnem uma infinidade de torcedores. No Brasil, este não é um esporte muito praticado. O beisebol chegou ao país em 1936, na cidade de São Paulo. No início, o maior destaque na prática ficou por conta dos imigrantes norte-americanos e japoneses que residiam aqui. Em relação às Olimpíadas, a modalidade esteve presente pela primeira vez nos Jogos de 1992, realizados em Barcelona, na Espanha. Entretanto, a participação durou somente até a edição de 2012. A boa notícia é que o Comitê Olímpico decidiu pela volta do beisebol nas Olimpíadas de 2020, que por conta da pandemia ela foi adiada. Regras, fundamentos e como jogar o beisebol. Os jogos de beisebol costumam aparecer muito nos filmes e seriados norte-americanos. Entretanto, a maioria das pessoas desconhecem as regras e acabam um pouco perdidas, pelas imagens. Para sanar todas as dúvidas em relação às regras do esporte, listamos as principais, além de alguns fundamentos da modalidade. O objetivo dos jogadores em posição de ataque é marcar pontos por meio de bolas rebatidas e do percurso das bases sem serem eliminados. Já os jogadores de defesa são responsáveis por eliminar atacantes do time adversário sem perder ponto. As partidas não possuem tempo definido, contudo, cada uma delas obrigatoriamente tem 9 entradas. As entradas são definidas como um tempo em que o time assume o ataque e a defesa. Como jogar beisebol? Uma das equipes, a que ficará em posição de defesa, entra em campo com 9 jogadores, enquanto a outra, em posição de ataque, entra com apenas 1. Quando o arremessador lança a bola, o rebatedor deve rebatê-la e percorrer as 4 bases do campo até que um jogador da defesa devolva a bola para aqueles que guardam as bases. Os 9 jogadores do time devem tomar a posição de batedor, de acordo com uma sequência estabelecida previamente. No caso de um batedor não conseguir completar as 4 bases em uma única jogada, outro jogador do mesmo time deverá entrar como batedor, de modo que ele retome da base onde parou. Não há empates no beisebol. Se houver empates, novas entradas vão sendo adicionadas até que uma equipe ultrapasse e a outra vença a partida.
Os pontos são marcados de acordo com a trajetória percorrida pelos jogadores. Assim, a equipe que ao final tiver mais corridas será a vencedora. Regras: o beisebol é um jogo sem tempo definido, com duração média de 2h30 a 3h30. Nele, duas equipes formadas por 9 atletas se revezam em turnos para atacar e defender. O jogo oficial é composto por 9 entradas, formadas por um turno de ataque e um de defesa para cada time. A partida se inicia com 9 jogadores de defesa e um de ataque. Durante o ataque, os jogadores entram no home plate um por um e tentam rebater a bola lançada pelo oponente. Se acertar a bola dentro do território válido, o atleta deve correr pelas 3 bases e retornar ao home plate. Home plate é aonde fica o rebatedor e o arremessador. É essa marcação bem grande que tem esses 3 jogadores, tá? Ele deve parar de correr quando o batedor entregar a bola a algum dos atletas que guardam as bases. Não é necessário dar uma volta completa em uma só jogada. A volta pelas bases pode continuar quando seu colega de equipe rebater a bola. Uma volta completa soma um ponto. Quando 3 dos seus jogadores são eliminados, o time passa para a defesa. O rebatedor pode ser eliminado quando o defensor chega antes dele na base com a bola. Quando o defensor pega a bola rebatida antes que ela caia, ou quando o defensor encosta a bola no corredor, ou após 3 strikes, quando o jogador não consegue rebater 3 bolas seguidas. Vence o time que completar mais corridas. Em caso de empate, serão disputadas novas entradas até que o jogo seja desempatado. Fundamentos. O primeiro nós vamos falar sobre arremesso. Tudo começa com arremesso. O objetivo é acertar a zona de strike, área imaginária correspondente ao espaço entre o cotovelo, o meio entre a linha dos ombros e da cintura, e os joelhos do rebatedor, passando por cima da home plate, que é onde eu falei para vocês que é a zona, né, que fica o rebatedor e o arremessador. A base em formato de pentágono, que delimita a largura e a profundidade da zona de strike. Quem confirma se o arremesso foi válido é o juiz principal, posicionado através do receptor, quem está recebendo a bola, né? Após o lançamento da bola, 3 situações podem ocorrer. Strike, bola dentro da zona. A bola vai direto para a zona de strike. O rebatedor tenta, mas não consegue acertar a bola. Ou o rebatedor acerta a bola, mas ela ultrapassa a linha de full, que marca os limites laterais do campo válido para a rebatida, caracterizando uma full ball, bola fora de jogo. Toda vez que se rebate uma full ball, um strike é creditado contra o rebatedor e a favor do pitcher, exceto o terceiro e o último, que necessariamente precisa parar direto nas mãos do receptor para ser considerado um strike perfeito e declarar a eliminação do rebatedor. Se o rebatedor desviar a trajetória da bola e ela cair no full, permanecerá vivo, mesmo após o segundo strike, e a bola estará morta, tendo que se repetir a jogada. O ball, bola fora de zona. Se a bola não cruzar a zona de strike e o rebatedor não tentar acertá-la, o juiz considera o arremesso ruim e a favor do atacante. Observação: o rebatedor também pode avançar para a primeira base sem ter rebatido uma bola sequer. Para isso, são necessárias 4 bolas fora de zona. Isso significa uma base por bola. Walk. Se já houver um jogador na primeira base
este vai para a segunda e assim por diante. Em outras palavras, um arremessador com controle ruim ou simplesmente num mau dia pode ser bastante prejudicial para a sua equipe. Por isso, o arremessador é também a posição mais suscetível às substituições durante o jogo, sendo em geral sacado de campo assim que o treinador verifica se já está cansado ou que por algum motivo técnico ou até físico ele não está mais acertando os arremessos na zona de strike como deveria. Bola em jogo. O rebatedor acerta a bola e a coloca dentro do território de jogo válido, delimitado pelas linhas de full, território fair. Enquanto a defesa do time adversário tenta pegá-la, o rebatedor deve correr até uma base, segundo a ordem: primeira base, segunda base, terceira base e o home plate, onde se ele chegar antes da bola retornar, ficará a salvo e imune a qualquer ação da defesa, pelo menos enquanto permanecer em contato com a base, ou até que a jogada de outro companheiro de ataque o force a abandoná-la para avançar para a seguinte. Rebatidas. Há 4 tipos de rebatidas. A primeira é a simples. O rebatedor chega à primeira base e permanece ali. A segunda é dupla. Com uma única atacada, o rebatedor consegue chegar à segunda base. A terceira tripla, o rebatedor consegue correr até a terceira base. E a 4, que é o home run, que é a jogada mais conhecida e celebrada. Ocorre quando a bola vai parar nas arquibancadas ou fora do estádio. E o rebatedor consegue percorrer todas as bases sem o risco de ser eliminado. Como todos os corredores que estão em base, no momento da rebatida, acabam por pontuar também. É uma jogada que pode dar até 4 corridas para o time que estiver atacando. E alguns home runs podem chegar a mais de 140 metros de distância. Por esse motivo, os torcedores nos estádios costumam aplaudir de pé esta jogada. Andamento da partida. Após rebater e chegar à primeira base, o jogador permanece nela até que o companheiro rebata outra bola ou consiga uma base por bolas. Quando isso acontece, o atleta que está na primeira base vai para a segunda e o que está na segunda vai para a terceira e assim por diante, com o jogador impulsionando o outro. Pela regra, 2 atacantes do mesmo time não podem ocupar a mesma base. Além das rebatidas, o jogador do time atacante, que já está em uma base, também pode tentar avançar, roubando bases, né? Entre aspas. Para isso, ele precisa aproveitar momentos de distração da defesa ou tentar chegar à base seguinte enquanto o pitcher executa o movimento de arremesso para o rebatedor. Tem como evitar o roubo de uma base? Sim, claro. Basta que o receptor pegue a bola arremessada pelo pitcher e a jogue para o jogador de defesa responsável pela base cobiçada, né? Que ele quer chegar. Este precisa recebê-la antes da chegada do jogador adversário e fazer o take out, ou seja, tocar o corredor com a bola antes que ela chegue na base. Se isso acontecer, o corredor será eliminado. Eliminações. O jogo de beisebol regular de 9 entradas acaba quando 27 jogadores de um dos times são eliminados. Mas como um jogador pode ser eliminado? Vamos a 4 possibilidades. Primeiro, strikeout, né? Ocorre quando o arremessar consegue 3 strikes com o rebatedor. O force out, que é a eliminação forçada, quando um jogador se vê em uma situação em que é forçado a avançar. Só tem uma base para onde correr e a defesa de posse da bola pisa ou toca essa base com a bola, ocupando-a
antes do corredor e deixando sem ter para onde ir, o que elimina automaticamente. A terceira, o tag out, ocorre quando um defensor encosta a bola no atacante durante uma corrida de uma base para outra, ou simplesmente quando o corredor perde o contato com a base durante uma jogada. Sem o contato com a base, o corredor fica vulnerável e pode ser eliminado com um simples toque com a bola. O campo. Oficialmente, o campo de beisebol não tem uma medida definida, mas seu tamanho em média é de quase 2 campos de futebol. Ele possui a forma de um diamante e é dividido em território válido e território inválido. A marcação do território válido é feita por meio de duas linhas perpendiculares ao home plate, que é a zona que eu falei para vocês onde fica o rebatedor. Dentro das linhas, conforme visto na imagem, é que acontecem as principais jogadas da partida. As medidas oficiais do campo são home plate até o muro dos jardins direito e esquerdo, que é o full lines, né, de 320 pés a 97,54 metros, e o home plate até o muro atrás do jardim central, que é 400 pés, 121,92 metros ou mais. O território válido é dividido em campo interno, primeira, segunda e terceira base, para placa de arremessador e home plate, e campo externo, fundo direito, central e esquerdo. Vamos falar dos jogadores de defesa. 9 é o número de jogadores que entram em campo para defender. Primeiro, o arremessador, que é o pitcher, né? Basicamente, lança a bola de modo a dificultar a rebatida do rebatedor. Ele tem velocidade e controle no arremesso da bola, são características, né, do arremessador, assim como bom preparo psicológico e equilíbrio para jogar sob pressão. O arremessador é o mais visado e cobrado durante uma partida, o que o leva a ser o jogador mais valioso em uma equipe. Segundo, o receptor, que é o catcher, pega as bolas lançadas pelo arremessador, auxiliando a escolher bolas que dificultem a rebatida do rebatedor. Por ser o único jogador a ter visão geral do campo, tende a ser uma espécie de líder, orientando os demais membros de sua equipe quanto à posição de defesa. São jogadores de campo internos. Terceiro, primeira base, que é o first baseman. Elasticidade e altura são características bem-vindas aos jogadores dessa posição. A concentração é importante porque, sendo o defensor da primeira base, ele estará envolvido na maioria das rebatidas. Os canhotos terão facilidade nessa posição. 4. Sendo segunda base, second baseman, o importante aqui é ter velocidade e agilidade. A capacidade de simular jogadas possíveis por antecipação é imprescindível, especialmente quando há corredores nas bases. 5. Terceira base, o third baseman. Os principais requisitos são boa impulsão, reflexo e velocidade, pois grande parte das bolas rebatidas em sua direção são curtas ou rápidas. O braço forte é muito importante. O 6, né? Interbases, short stop. Defende a maior área do jardim interno, o que significa a necessidade de agilidade, braço forte e a boa integração com o jogador da segunda base. Jogadores de campos externos. 7. Jogadores de campo esquerdo, left fielder. Atenção redobrada para cobrir a terceira base, é necessário ter velocidade e agilidade, porém seu braço não precisa ser tão forte quanto o dos demais jardineiros externos, ou jardineiros, né, ou campistas, né, como a gente pode ver em várias literaturas. 8. Jogadores de campo central, center fielder.
O jogador que deverá ter maior velocidade e facilidade no lançamento de bolas a longa distância, pois defende uma área maior do que a qualquer outro jogador. Cobre o jogador da segunda base e o interbases. 9. Jogadores de campo direito, right fielder. Além da velocidade e da agilidade em reagir às jogadas, deve cobrir os jogadores da primeira e segunda base sempre que necessário. Agora nós vamos para os jogadores de ataque, que é o rebatedor, o batter. Um rebatedor, por vez, entra no batter box para tentar rebater a bola do arremessador. O objetivo é rebater o mais longe possível para que possa conquistar as 4 bases e marcar um ponto. Corredor, runner. O objetivo do corredor é conquistar o maior número de bases com roubadas ou rebatidas. A partir do momento em que o rebatedor acerta a bola, ele passa a ser chamado de corredor runner. As bases. A base localizada na frente do receptor é chamada de home plate ou simplesmente home. A partir dele, em sentido anti-horário, localizam-se a primeira, segunda e terceiras bases. As bases estão ligadas pelas linhas de base que delimitam o perímetro do diamante. Enquanto o corredor, o runner, estiver na base, ele estará imune. Nenhum jogador da defesa poderá eliminá-lo. No entanto, corre o risco de ser eliminado quando estiver correndo entre as bases. Os tempos, innings. Em cada entrada ou inning, as equipes alternam-se entre ataque e defesa, sendo que tal alternância ocorre quando 3 atacantes de cada equipe são eliminados. Out, né? Se ao término das 9 entradas o jogador estiver empatado, o jogo estiver empatado, a disputa continua através da penalidade ou com entradas extras, prorrogação, até que uma equipe saia vitoriosa. O strike, também conhecida por strike zone, é a área conhecida na altura entre o peito e os joelhos do rebatedor e na largura a área da base localizada à frente do receptor, onde é o home, né? A bola lançada pelo arremessador tem que passar dentro das delimitações de altura e largura permitidas, que é a zona de strike. Dá-se o nome de strike, bola boa. Os arremessos fora da zona de strike são marcados como sendo bolas ruins, balls, né? Para a rebatida, a menos que o rebatedor vire o taco. Se o arremessador lançar 4 bolas ruins, entende-se que ele não jogou bolas que permitissem a rebatida. Portanto, o rebatedor conquista a primeira base, walk, e o atacante seguinte entra para rebater. Se o arremessador lançar 3 bolas boas, os strikes, né? E o atacante não conseguir rebater nenhuma delas, este último estará eliminado. Out, qualquer foul ball rebatida fora das delimitações de campo permitida é considerado strike, a menos que hajam 2 strikes. O ponto. O rebatedor, o atacante, deve impulsionar a bola o mais longe possível para que tenha condições de dar a volta no campo, passando pela primeira, segunda e terceiras bases, até chegar ao home, que é a quarta e última base, de onde ele iniciou a corrida. Cada corredor que atinge o home marca um ponto. A única possibilidade de se marcar um ponto sem que a defesa possa interferir é através do home run, quando a bola impulsionada pelo rebatedor ultrapassa os muros do fundo do campo. Esta é a jogada máxima do beisebol. O home run corresponde a um ponto e dá ao rebatedor e aos corredores que eventualmente estiverem nas bases o direito de conquistar todas as bases até atingir o home. Vamos falar sobre os equipamentos. Além dos equipamentos usados nas jogadas propriamente ditas, há também aqueles que garantem a proteção individual dos jogadores.
tornando-se, portanto, essenciais no esporte. O taco, um dos principais ícones do esporte, os tacos de beisebol normalmente são feitos de madeira, medindo até 1,5 metros, 1,5 metro, desculpe, e pesando até 1 quilo. Bola. A bola utilizada no esporte é relativamente pequena. Ela mede entre 10 e 40 centímetros e pesa cerca de 140 gramas. É feita de cortiça, lã, algodão, borracha e revestida por couro. Ao longo da partida, são substituídas diversas vezes por ter uma vida útil bem curta. A luva é feita em couro, com costuras reforçadas de linha que podem ser de algodão, poliéster ou nylon. Além destes, todos os jogadores usam um uniforme completo, com camiseta, calça, cinto, meia, boné e chuteira. Alguns podem usar ainda capacetes, protetores peitorais, máscara, caneleiras e entre outros. O taco ou bastão é fabricado em madeira ou alumínio. A luva para defensores, o glove, né? Fabricada em couro e almofadada para amortecer o impacto da bola. Cada jogador deve ter a sua própria luva. Proteção para o receptor, o Karcher Protector, composto por máscara, capacete, protetor torácico, caneleira e saqueira. Luva especial para receptor, o Karcher Mitt. Luva de couro almofadada cujo sistema de amortecimento é melhor do que as luvas de defesa. Luva especial para primeira base, First Mitt. Luva de couro almofadada cujo comprimento é maior que o das luvas de defesa convencionais. Jogo de capacetes para rebatedores. É obrigatório que os rebatedores, corredores, utilizem o capacete sempre que estiverem no ataque. O jogo deve conter pelo menos 5 capacetes. Luva para rebatedor, beaching gloves, né? Utilizado para proteger as mãos dos rebatedores, devido ao forte impacto com a bola e ao atrito com o bastão. Bolas ou balls, né? Feitas de couro ou borracha, variando o uso conforme a categoria. Até os 12 anos é permitido somente o uso da bola de borracha. Bases produzidas em pano ou borracha para demarcar as 4 bases do campo. Os calçados, chuteiras com travas de borracha ou com travas de ferro, spikes. O uso de spikes é permitido a partir da categoria pré-júnior, ou seja, 13 anos. Equipamento composto por camisa, o undershirt, camisa com numeração, calça, meia, boné, suporte para saqueira e cinto. Pessoal, uma boa semana para vocês e assistam o vídeo. Eu deixei um link aqui de um vídeo que é muito legal, mostra todas as posições, mostra todas as áreas, mostra o campo, mostra os jogadores, mostra o jogo em si. Vai ficar muito mais fácil para vocês aprenderem. Ótima semana, fiquem com Deus e até semana que vem. Estudem!